Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Todos acharam? Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Ó Deus bendito, a tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. É a tua palavra, Senhor. Por isso te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, tu que és o ensinador, tu que és aquele que nos faz compreender todas as coisas, ajuda-nos nesta noite. Espírito de Deus, ministra na vida de cada um aqui, no profundo da alma, ó Deus, tudo aquilo que cada um aqui precisa, ó Deus, nesta noite, para a tua glória, Senhor. Que haja renovo, que haja transformação, que haja quebrantamento, que haja entrega. Ó Deus, faz isto, Senhor. Nós estamos aqui na tua presença. Dedicamos a ti, ó Deus, todo esse culto, todo esse momento de adoração, e o nosso desejo é que o Senhor se alegre conosco. E agora, ó Deus, praza-te, ó Deus, em nos abençoar. Ó Deus, se o Senhor tem achado graça em nós, fala conosco, edifica-nos, fortalece-nos, porque nós precisamos do Senhor. Ajuda-me, Pai, a ministrar, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que é um texto conhecido, trecho pequeno, né? Mas não está aqui por acaso. Deus tem desejo de falar ao nosso coração, né, com um pouco daquilo que podemos aprender aqui. Em primeiro lugar, irmãos, é importante nós nos situarmos aqui neste momento em que vivia Eliseu, ou o contexto desse texto que lemos. Era um momento, irmãos, de crise política, social. Havia fome na terra, havia escassez, havia perseguição ao povo de Deus. Muitos estavam abandonando o próprio Senhor, abandonando a Deus, muitos oprimindo, até mesmo fazendo com que o povo de Deus adorasse outros deuses. Era esse o contexto neste momento em que eles viviam, perseguição, morte. Se você lembrar um pouquinho antes de Eliseu, Eliseu agora assume no lugar de Elias, e com Elias, muitos profetas foram mortos, muitos morreram naquele período. E é interessante também atentarmos aqui nesse período dos reis, muitos reis que reinaram, principalmente aqui no Reino do Norte. No Reino do Norte, irmãos, a maioria dos reis que reinaram sobre o povo de Deus eram perversos, fizeram o que era mal. E é interessante também a gente observar como que a graça de Deus, ela é abundante, né? Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. E é nesse contexto assim de guerra, de luta, de perseguição, de fome, de crise política, social, religiosa, crentes apostatando da fé, se esfriando na fé, abandonando o templo, abandonando a adoração, abandonando o culto. Mas neste contexto, a gente vê esses dois vultos, né, que aparecem no meio do povo de Deus. Que eu não vejo outros profetas com tantos sinais como Elias e Eliseu. Esses homens que foram usados de maneira tremenda. E é neste contexto que nós vemos aqui agora uma escola de profeta. Interessante. Havia isso em Gilgal, Jordão, Betel.
escolas, lugares. Nós vemos Elias, antes de ser arrebatado, ele faz alguma viagem e ele visita esses lugares, esses seminários. Elias era tipo um diretor, um professor dessa escola. Eliseu agora assume o seu lugar quando ele sobe aos céus. E nós vemos nesse tempo de crise, de fome, de miséria, de perseguição, de apostasia, de esfriamento da fé, Deus levanta uns profetas. Deus levanta homens de Deus, meio ao caos. E não só levanta alguns, mas levanta esses alguns para preparar outros. E é interessante que mesmo em tempo de crise, aqui este seminário, essa escola de profeta, ela estava crescendo. Quando Eliseu assume, eu creio que foi por causa da unção dobrada que Eliseu recebeu, e agora Eliseu assume essa escola e essa escola está crescendo. O texto diz, este lugar é pequeno, este lugar está pequeno. Precisamos ir para um lugar maior. Vamos até o Jordão, vamos cortar madeira e vamos construir um lugar mais espaçoso. Tem outros crentes querendo aprender, tem outros crentes querendo servir, tem outros crentes querendo vir estudar, se preparar. Nós não sabemos, irmãos, o que ensinava nessa escola. Qual era o currículo? Mas que os professores eram tremendo, eram. Imagina, irmãos, na nossa escola dominical, nós temos bons professores aqui, mas imagina Elias e Eliseu dando aula para a gente. Imagina essa escola. O fogo que esses homens não estariam colocando no coração desses alunos. Não é? Esses homens que eram usados de maneira tremenda. Chuva, para, faz chover, faz parar de chover. Ressuscita morto, não é isso? Multiplica o azeite da viúva, usa farinha para tirar o veneno da água. Tremendo, esses eram os professores, irmãos, num contexto tão complicado. Mas é interessante ver um povo animado. Mesmo com perseguição e luta, aqui nós encontramos alguns que queriam levantar outros líderes. A obra precisa continuar. A obra precisa ser feita, a igreja precisa crescer. E o Senhor levanta esses homens, uma escola de profetas. E nesse texto aqui, é interessante, logo na leitura, os irmãos estarem observando algumas coisas, e eu queria constatar aqui algumas coisas com os irmãos. Primeira coisa que a gente observa aqui, neste contexto, nessa situação toda, nesses irmãos agora alunos, seminaristas, vamos dizer assim, querendo que essa obra expandisse, aumentassem, nós vemos eles agora com esse objetivo, esse propósito, mas o texto que a gente passa a ler, nós vemos que aconteceram algumas coisas aqui que eles não esperavam. Então, em primeiro lugar que eu queria destacar para os irmãos aqui, para nós, nesta noite aqui, mesmo nesse objetivo, propósito, plano de crescimento, de ampliar, de empreender, de fazer algo mais, de querer chegar mais em algum lugar. E é interessante que isso é princípio de Deus, irmãos. O crescimento é princípio de Deus. Desde o princípio, a vontade de Deus é que cresçamos na graça, no conhecimento, na multidão, crescer, a obra de Deus. Na nossa vida, em tudo, é vontade de Deus que a gente cresça, que a gente vá para frente. E é interessante, irmãos, que mesmo nesse sentimento, nesse desejo, e buscando aquilo que agrada a Deus, eles eram homens de Deus. Eles queriam ampliar essa obra, ensinar outros. Mas uma coisa que a gente precisa atentar aqui em primeiro lugar, irmãos, que acontece na nossa vida, em todo tempo, sempre vai acontecer. Sempre vai haver perdas. Sempre haverá perdas. O machado caiu na água. O machado se soltou do cabo. O machado afundou. Estava acontecendo aqui agora um prejuízo. Irmãos, naquela época não era qualquer um que conseguia ter ferro. Uma ferramenta como essa. Tanto é que um deles aqui se colocou à disposição para servir. Cada um quis fazer algo. E um deles arrumou um machado emprestado. E agora, durante todo esse planejamento de construção, ele perde a sua ferramenta. Ele fica apavorado. Então, irmãos,
nós precisamos lembrar que, mesmo na nossa vida cristã, desejo de servir e fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós vamos perder. Acontece. Imprevistos acontecem. Eu não vejo aqui esses homens indo para esta obra imaginando que iam ter prejuízo, que ia acontecer esse problema. Mas aconteceu. Improvisos acontecem. Situações que a gente não espera, acontece. Falando isso, eu me lembro do negócio pavoroso que todo mundo viveu aí uns dias atrás, não foi? Pandemia, parece que todo mundo ia morrer. Parece que tudo ia parar, ninguém mais queria sair de casa, ninguém queria mais casar, ninguém mais queria ter filho. Glória a Deus que isso mudou, né, irmão? Aqui tem um bocado de neném vindo. Mas não foi pavoroso isso? Alguém esperava isso? Nós não esperamos, irmãos, às vezes, momento de crise, de luta, de problema, de dificuldade. A situação aqui agora, mesmo com esses homens de Deus, mesmo com o profeta Eliseu, eles não esperavam isso. Eles não esperavam que isso pudesse acontecer. Alguma coisa fugiu do controle. Quantas vezes, né, irmãos, na nossa vida é assim, não é não? Você planeja tudo direitinho, ao menos você imagina ou você tenta, não é? Planeja tudo direitinho, está tudo coordenado, tudo orientado, e de repente dá errado. Não acontece isso, irmãos? E às vezes você apavora, às vezes você fica assustado, fica com medo. Quem sabe você grita como esse gritou: meu Senhor! Era emprestado. Porque naquela época o pessoal tinha essa preocupação, né? É emprestado, tem que devolver. Glória a Deus que aqui é assim, né, irmãos? Crente é tremendo, é maravilhoso ser crente. Crente devolve, não é isso? Se quebra, arruma. Ele, não é isso? Glória a Deus. Isso aconteceu aqui. São situações claras aqui no texto que nós lemos. Perdas, imprevistos, fugiu do controle. Mesmo fazendo a coisa certa, fazendo tudo direitinho, mas acabou dando errado. Mas aconteceu algo extraordinário também. O machado flutua. O machado flutua. O machado que tinha sido perdido, que tinha caído dentro do rio, ele agora flutua. Tremendo, né, irmãos? Eu quero chamar a sua atenção e a minha nesta noite, meu irmão, minha irmã, para que no nosso coração, apesar disso tudo, dessas constatações aqui, corremos o risco de perda, de improviso, né? De sermos surpreendidos por alguma coisa, de alguma coisa às vezes não dá certo. Mas eu queria chamar a sua atenção e a minha atenção, para colocarmos no nosso coração sempre o desejo de crescer. O desejo de aumentar, de ampliar, de empreender, de conquistar. Eu queria chamar a sua atenção nesta noite para isso. O desejo de estarmos crescendo. Nós precisamos almejar crescer, melhorar na nossa vida, melhorar em tudo. Não é só nas coisas espirituais, só na igreja não. Porque sabe você que está aqui nesta noite, que empreende, que tem empresa, que trabalha, não sei qual que é a sua vida secular, o que é que você faz, mas que haja no seu coração, quem sabe, apesar dessas lutas, dificuldades que você está passando, essas coisas que parece que não vão, o governo que não ajuda, não é? O governo não ajuda em nada. Para aqueles que querem andar sério, para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem ser bênção, para aqueles que querem ampliar, para aqueles que querem ministrar na vida dos outros, não ajudam em nada. Mas eu queria que nesta noite você cresça nesse Deus poderoso que usou o profeta Eliseu e que fez esse machado flutuar. E que houvesse no seu coração, no meu coração, o desejo de crescer, de ampliar, almejar, melhorar. Em todas as coisas, irmãos, em todas as áreas. E isto é possível. Naquele que está conosco, naquele que já venceu a morte e reviveu, vive pelos séculos dos séculos, e que está conosco, e quer que o nome dele na nossa vida seja glorificado. Eu queria colocar nesta noite para mim e para você que estejamos buscando isso do Senhor. A palavra diz, este lugar é pequeno. Eu acabei de dizer aqui, irmãos, a igreja precisa crescer. A nossa missão, nosso alvo é o mundo.
Jesus falou, ide e pregai o evangelho para toda criatura. É para alcançar o mundo. Eu ouço às vezes alguns falarem, eu gosto de igreja pequena, eu gosto de igreja assim, igreja assá. O que é a igreja pequena? O que é a igreja pequena, irmãos? Para aqueles que receberam uma incumbência, uma missão, que é alcançar o mundo. Pregar o evangelho em Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, Rio de Janeiro, Brasil, o mundo. E graças a Deus, Casa de Pedra já tem chegado aí em 4 países, não é isso? Nações, indo para a 5ª. Glória a Deus por isso, não é? Nós estamos no Iraque, estamos na França, estamos na Amazônia, estamos aonde mais? Zimbábue, Itália, Casa de Pedra, você com a sua oferta que você entrega aqui, tem contribuído para missões. E o alvo da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra é crescer ainda mais. Estamos alegres com o que Deus tem feito aqui? Sim, mas nós queremos mais. Este lugar é pequeno. E a vontade do Senhor, a vontade de Deus é que a gente cresça. É a nossa missão, o nosso alvo é crescer, é alcançar almas. Vidas precisam ouvir do Evangelho, conhecer a palavra de Deus, serem alcançadas, libertas pelo poder de Deus. O projeto de Deus, irmãos, é crescimento, é só você ler a Bíblia. Crescimento é a vontade do Senhor. John Knox, o pai do presbiterianismo, lembram? Na Escócia. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ganharam a Escócia na época. E tantos outros que clamaram e buscaram crescimento, ampliar o reino. Nós precisamos colocar isso, irmãos, no nosso coração, buscarmos isso do Senhor. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Aconteceram situações que muitas vezes nos pegam de surpresa, era imprevista, mas eu queria chamar a sua atenção aqui em algumas coisas nesse texto. Em primeiro lugar, a palavra diz que houve esse empenho, esse desejo, eles queriam ir para um lugar maior, eles queriam ir para um outro lugar, eles queriam construir, e assim o fizeram. E a palavra diz, irmãos, o texto diz aqui, que quando eles foram, não é? Disse o versículo 3, né, convida Eliseu. A princípio, quando eles manifestam esse desejo, um dos filhos dos profetas, ou um dos seminaristas, dos discípulos dos profetas, quando ele coloca isso diante do diretor, do professor, né, daqueles que eram responsáveis de Eliseu, e fala assim, olha, nós queremos fazer isso, nosso lugar está pequeno, onde nós estamos reunindo aqui não está cabendo mais. Vamos ampliar, vamos crescer, vamos para tal lugar, lá a gente pode construir um lugar maior. E eles foram, diz o texto, e foi com eles. Primeiro ele pergunta, vamos fazer? O diretor disse, façam. Mas aí um deles falou, Senhor, vem com a gente. Precisamos da sua orientação, do seu conselho, da sua presença. Liderança anda junto. Líder anda junto. Líder está à frente. Líder está com os liderados. E ele foi. E é interessante, irmãos, que aí sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse, ai meu Senhor, porque é emprestado. Algo aqui nos chama a atenção, irmãos. O que caiu na água foi o ferro. O ferro caiu na água. Ele não deixou escapar a ferramenta que ele estava usando. O texto diz que enquanto ele cortava o tronco, o ferro se soltou e caiu na água. Então, uma coisa que chama a atenção aqui. Nós queremos ampliar, crescer, fazer, e glória a Deus por isso, mas a gente precisa ajustar bem as coisas. Reajustar bem as coisas. Tudo indica aqui que, de alguma forma, o ferro não estava bem preso no cabo. Ele pega a ferramenta emprestada, o ferro está ali. Você já viu uma ferramenta? Você já usou enxada? Machado? Picareta? Muitos aqui já usaram. Você já percebeu que às vezes você pega a ferramenta, parece que está bem firme, e quando você começa a cavar ou usar, de repente você percebe que ela dá uma bambeada? Já perceberam isso? E às vezes você precisa melhorar a cunha,
Não é isso? Você precisa botar uma cunha, ou precisa fazer alguma coisa para ela ficar mais justa. Tudo indica aqui, irmãos, que o ferro se soltou do cabo. A gente precisa ajustar bem as coisas, irmãos. É igual os acordos que você faz. Aquilo que você combina com alguém. Já percebeu? Aqui, por exemplo, nós aqui. A gente combina, irmãos. É plano nosso. Eu não dou só liturgia. Eu oriento. O liturgista conversa com todo mundo aqui. Né? Vamos supor que amanhã eu peço pro Patrick fazer a liturgia de culto. O Patrick vai pegar a liturgia que eu passei para ele, mas ele vai chegar aqui, vai conversar com o grupo de louvor, ele vai conversar com quem vai tocar, com quem vai fazer tudo, para estarem bem ajustados. E ainda dá errado. Já perceberam? Que às vezes ainda foge, às vezes alguém faz algo que não era, ou às vezes a gente esquece de fazer o que era. Já perceberam isso? Mas houve um ajuste. Ninguém fica perdido aqui. Ai, será que é eu? Será que é ele? O que a gente faz depois? Não, a gente conversa antes. Marido e mulher, às vezes, dá problema da discussão, da briga, te observaram? Porque combinaram, não, mas você disse, não, mas eu disse, foi eu disse, não foi o que você disse. Não, eu disse. Já perceberam isso? Às vezes precisa de ajuste. Ajustar bem as coisas. Tem advogados aqui, sabe o que eu estou falando? Às vezes uma palavrinha te quebra. Um documento, alguma coisa, um acordo que não foi bem alinhado, bem alinhavado, te quebra. E você tem prejuízo, porque você não ajustou bem as coisas. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui, que o ferro caiu na água, tudo indica que eles não estavam bem presos no cabo. O que caiu na água foi o ferro. O ferro caiu na água. Então, precisamos atentar, irmãos, em tudo que vamos fazer, empreender, planejar, querer crescer, empreender, reajustes. Ajustar bem as coisas. Fazer um negócio bem combinado, para não ter problema depois. Amém, irmãos? Observe que eles estavam tentando fazer o melhor aqui. Eles estavam fazendo a obra do Senhor. E deu errado. A outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, o machado era emprestado. Ai, meu Senhor, era emprestado. Ele não ficou apavorado porque era dele. Teve prejuízo. Não, ele tinha que prestar conta. Já perceberam quando você perde alguma coisa ou estraga alguma coisa que você pegou emprestado, é um problema? Porque às vezes você acha que é só comprar um novo. Não, a pessoa que te emprestou não quer o novo, ele quer o que ele te emprestou conservado. Não é assim? Tem gente que é enjoada. Ele nem gosta muito do novo, eu queria era o meu. Tanto tempo que eu tinha o meu. Ele não fala, mas é aqui, ó, né, no coração. Fazer o quê? Já perdeu mesmo? Agora ele está me dando um novo, glória a Deus. Mas ele queria o dele. Não é assim? E o que eu aprendo aqui, irmãos? Com esse homem de Deus que ficou apavorado, e agora, meu Senhor? Eu tenho que devolver. É emprestado. Eu tenho que prestar conta. Eles estavam fazendo a obra do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A todos nós que estamos aqui, e a gente está estudando isso às quintas-feiras. Deus te deu dons e talentos. E é para você usar. Um dia você vai ter que prestar conta. Um dia você vai ter que prestar conta. Lembra a parábola lá em Mateus capítulo 25? Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E depois ele veio prestar conta. Alguns multiplicaram, mas teve alguém que guardou. E isso irou ao Senhor. Você não podia ao menos ter colocado na poupança? Ao menos renderia lá alguma coisa. Mas não fez nada. O que nós temos, irmãos, tudo que nós temos, vem do Senhor. E aquilo que Deus nos deu, é para a gente usar para a glória dEle mesmo. E Ele nos pedirá conta. Lembre-se disso. Deus te chamou para dar aula. Deus te chamou para ser um pregador, um músico, adoração, cuidar da mídia, da projeção, diaconia. Deus te chamou e colocou dons e talentos em você. E um dia,
Ele vai pedir conta. Talvez você esteja com alguns desses dons aí, lá no fundo do rio. Sua ferramenta já afundou, ó. E talvez não soube o que fazer, ou não clamou e não buscou o Senhor. Há aqueles, quem sabe, estão trabalhando só com o cabo. Né, irmãos? Recebeu a ferramenta? Ferro, ó, blup. E você ainda continua tentando fazer com madeira, com o cabo. Nós teremos que prestar conta, irmãos. E é interessante que o texto diz algo tremendo aqui também. Maravilhoso é isso, irmãos. O Senhor, Ele não nos acusa, Ele não nos aponta o dedo. Observe que o texto diz que quando o machado caiu e esse moço ficou apavorado porque tinha que prestar conta, e ele clamou ao profeta, o profeta não disse, ou lamentou, ou criticou, ou chamou a atenção de alguma coisa. Ele disse assim, aonde que caiu? Vamos tentar recuperar? Vamos tentar restaurar? Vamos em frente, vamos continuar. Vamos dar um jeito nisso. Interessante, né, irmãos? Interessante. Onde caiu o machado? E aí, quando ele fala onde caiu, e o profeta se coloca à disposição para ajudá-lo, o texto diz que o profeta corta um pau. Ele corta uma outra madeira, um outro cabo. Você já parou para pensar nisso? Por que ele não usou o mesmo? Ele já tinha a madeira que era do machado. Não é? Talvez até o machado poderia ser atraído pelo cabo que já era dele, não é não? Mas o profeta não usa o cabo que ficou na mão do profeta, do discípulo. O texto diz que o profeta corta uma outra madeira. E aí lança então essa madeira no rio e o ferro flutua. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O Senhor é aquele que nos redime, nos restaura, nos fortalece, nos encoraja, nos anima de novo. Quem sabe alguma coisa que você estava empreendendo, alguma coisa que você estava fazendo, algum propósito, alguma coisa que você colocou para servir ao Senhor e de repente não deu certo. O Senhor agora te levanta de novo, Ele quer te restaurar de novo, mas Ele te dá uma outra forma de você fazer. Se Ele usa o mesmo cabo, irmãos, presta atenção, ele ia escapar de novo. O ferro já não tinha escapado do cabo? Se ele usa o mesmo cabo e o rapaz recupera o ferro e coloca naquele mesmo cabo, ia cair de novo. Não, você precisa de algo novo, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite. O Senhor quer que você continue e faça aquilo que Ele te chamou para fazer, mas Ele, quem sabe, nesta noite, Ele pode te dar novas capacitações, um renovo, uma nova visão da coisa, uma nova forma de fazer. A mesma coisa, mas diferente. Que você possa alcançar aquilo que você está almejando, aquilo que você está buscando. Porque é isso que o Senhor fez na nossa vida. Ele nos restaurou, nos redimiu, nos comprou com seu sangue, nos fez novas criaturas, fez de novo e nos capacita e prepara para tudo aquilo que Ele tem nos chamado. É isso que eu aprendo aqui, irmãos, neste texto também. O Senhor quer refazer, irmãos, aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Fazer de novo. Deus tem algo novo, quem sabe, para a sua vida, para a minha vida. E uma outra coisa. Aquilo que não serve, aquilo que ainda está na sua vida e não serve, o Senhor quer tirar, arrancar da sua vida aquilo que não serve. Está atrapalhando você de empreender, de crescer, de fazer a obra que precisa ser feita. O Senhor pode refazer e restaurar tudo na sua vida nesta noite. Como já foi dito aqui, foi orado aqui, foi cantado aqui. Não sei qual a aflição, qual a luta, qual o problema, qual a situação que você está e que precisa de restauração, de renovo. O nosso Deus, Ele está aqui. O mesmo Deus que flutuou aquele machado lá
Ele pode hoje reviver, restaurar, restaurar aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, quando o profeta fala que eles poderiam ir para construir, e aí um dos seminaristas, um dos discípulos, diz assim: Senhor, vão com a gente. Meu irmão, minha irmã, não se faz a obra sozinho. Não se faz a obra sozinho. Deus não te chamou para fazer sozinho. Você precisa chamar gente para estar contigo. Você precisa principalmente chamar gente que, quem sabe, tenha mais experiência que você, mais conhecimento que você, seja mais preparado que você. Você precisa envolver e chamar outros para estar com você nesse empreendimento, nesta obra que Deus colocou no seu coração para fazer. Nós precisamos, irmãos, andar juntos. A igreja, irmãos, precisa andar em unidade. A igreja precisa andar em unidade. Conversava com alguém a semana, falava sobre algo que a gente aprende na igreja presbiteriana, e o Roberto Brasileiro, o presidente da nossa denominação, ele costuma falar muito sobre as nossas sociedades, não é? Elas são sociedades de integração. Elas são para integração. E quantas vezes em alguns lugares, tomara que não aqui, começa a se funcionar grupos isolados. Meu irmão, minha irmã, UCP, UPA, MP, SAF, daqui a pouco o PH, tem que trabalhar junto. Tem seus trabalhos específicos, mas tem que haver unidade. Temos que estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo foco, temos que estar junto. E às vezes parece, em alguns lugares aí, é o grupinho de lá, é o grupinho de cá e é o grupinho de lá. E esses grupinhos aqui, grupinho lá e grupinho lá, às vezes não estão nem sendo igreja direito, porque não está junto. Parece que só funciona o grupinho. Irmãos, é necessário o grupo. Glória a Deus por isso. Na igreja mesmo isso acontece, não é? Já viu? Aqui nunca teve isso e ninguém fala isso, mas em outros lugares já ouvi. Ah, a igreja tem panelinha, tem panelinha. Não, não tem panelinha não. É necessário e é importante. Tem grupos de afinidade. Os irmãos se conhecem, estão aqui juntos, mas você vai criando afinidade com alguns. Se você tem mais afinidade, prazer e alegria de estar com esse grupo. Glória a Deus, é normal, não é panelinha não. E se alguém quiser entrar nessa panelinha, é só vir. Ninguém vai barrar. E é aberto para todos. Há envolvimento, não há problema nisso. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos, de nós nos isolarmos. Nós precisamos caminhar junto. Nós precisamos de ajuda. Plano de Deus isso. Deus não criou a gente para ficar sozinho. Deus nos criou para estarmos em comunidade, estarmos juntos, estarmos em família. Precisamos uns dos outros, como falamos aqui ainda há pouco de dons, de talentos, de capacitações que Deus dá, nós precisamos uns dos outros, ninguém tem tudo. Um pastor, por exemplo, nunca vai atender tudo na igreja, nunca, nunca, nunca. Não espere isso de mim, não espere. Você não terá tudo que você quer de mim. Algumas coisas que você queira ou pensa que vai alcançar em mim, você vai alcançar no Vandinho, vai alcançar no Rodney, vai alcançar no Joel, vai alcançar no Marcelo. Em outros que somam aqui. Amém, irmãos? Mas nós precisamos entender que nós precisamos caminhar em unidade, juntos, afinados, comprometidos, com o mesmo alvo, o mesmo propósito, a mesma missão. E cumprindo a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para cada um de nós, em nome de Jesus. Uma outra coisa tremenda que a gente aprende aqui também, irmãos, é a coragem desses caras. Há pouco tempo atrás, irmãos, profetas tinham sido mortos. Elias era o diretor desses seminários. E quantos profetas foram mortos? Quantos perseguidos? O próprio Elias chegou a dizer assim: estou só, não tem mais ninguém. Porque na cabeça dele já tinha morrido tudo o que era de Deus. E mais o Senhor fala com ele: não, Elias, tem 7.000 que não se dobraram e estão com você. Mas havia essa crise. Agora vê a coragem desses caras, com perseguição,
com um rei perverso, Jorão, filho de Acabe, era o que reinava nesse período. Jorão poderia muito bem matar os profetas de novo, mandar matar, mas esses caras tiveram coragem. Vamos construir, vamos ampliar o seminário, vamos ampliar a igreja, vamos crescer. Tem gente chegando, tem que aumentar. Tremendo, né, irmãos? Coragem, coragem. Nós precisamos ter coragem, e esta é a vontade do Senhor para a nossa vida, que tenhamos coragem. Agora, irmãos, por que Deus permitiu isso? Como que Deus permitiu isso? Ele estava fazendo a obra do Senhor, ele estava ampliando o seminário, ele estava querendo levantar outros profetas, outros homens de Deus, que tivessem essas experiências tremendas que esses outros já tiveram. Por que aconteceu isso? Como que Deus permite isso? Por que Deus permitiu esse prejuízo na minha vida? Por que Deus permitiu essa crise? Por que Deus permitiu essa enfermidade? Por que Deus permitiu eu perder o ferro? Ferramenta que nem era minha. Não é assim? No Brasil, quando quer empreender, crescer, tem que pegar empréstimo. Não é isso, irmãos? Tem que alugar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, arrumar dinheiro. E aí, vem o prejuízo. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que Deus permite uma coisa dessa? Primeira coisa que eu creio e aprendo aqui, irmãos, é que Deus quer que eu e você dependamos dEle. Não só das nossas estratégias, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, daquilo que nós temos. Mas Deus quer que eu e você dependamos dEle. Coloquemos estas coisas diante do Senhor e invoquemos o seu nome. O Senhor quer que eu e você dependamos dEle. Porque afinal de contas, irmãos, a glória é dEle. Por que os irmãos acham que em tempos de guerra, todo momento que o povo de Israel lutou contra os inimigos, sempre o inimigo era a maioria? E quando chegou o momento que o povo de Deus tinha muita gente, Deus falou, não, pode tirar aí, eu quero só 300. Lembram disso? Sabe por quê? A glória não é tua. A glória não é sua não, ô sabichão, ô bonzão, ô capacitadão. Você que pensa que é o cara, você que é formado nisso, naquilo, PhD disso, não sei mais o quê. Lembra disso? Deus quer mostrar para você, meu irmão, minha irmã, você que estudou, que preparou, que ainda estuda e que busca, e glória a Deus por isso, mas Deus quer que você saiba de uma coisa, a glória é dEle. A glória é dEle, e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele quer que o nome dEle seja glorificado na sua vida, lá na sua profissão, lá no seu ministério, lá no que você está fazendo. É o nome dEle. Que a gente diminua e que Ele cresça. É isso que a palavra nos ensina. Então, por que Deus permitiu isso? Para a glória dEle mesmo. Ele quer que o nome dEle seja glorificado. É isso que Ele quer, irmãos. E uma outra coisa tremenda que a gente aprende aqui. Era uma escola de profeta, irmãos. Era um seminário. Eu falei para os irmãos ainda há pouco que nós não sabemos qual era o currículo, mas uma coisa é certa, tinha prática. E Deus ensina na prática. Jesus ensinava assim. O didaquê, no grego, é ensino com propósito. Jesus ensinava praticando. Não é só conhecimento, não. Não é só sabedoria, não. É prática. Deus te leva para a prática. Jesus caminhava com os discípulos e os ensinou na prática. Aqui, os profetas, Deus está usando os profetas para ensinar esses seminaristas aqui na prática. A depender do Senhor na prática, a confiar em Deus dia a dia, os problemas, as coisas que estão acontecendo na vida deles mesmo. Porque uma coisa, meu irmão, minha irmã, é você orar pelos outros. Uma coisa é você saber do problema dos outros. Uma coisa é chegar aqui e colocar o motivo de oração para você orar por alguém. Outra coisa é quando você tem que orar por você mesmo. Porque o problema é seu e não dos outros. Tem diferença ou não tem? Tem diferença, irmãos. Tem diferença. Tem diferença. Tem diferença até quando você tem intimidade. Eu falei para os irmãos aqui, certa feita aqui em alguns momentos de oração,
Quando você está numa reunião de oração e alguém pede para você orar pelo José. Quem é José? Ah, José é um amigo do fulano lá da igreja. Amém, vamos orar pelo José. Beleza, nós oramos pelo José. Mas quando você fala assim, vamos orar pelo Hugo. A gente conhece o Hugo. A sua oração vai ser diferente ou não vai? Ah, Senhor, eu sou o Hugo, Pai. Toma o Hugo nas tuas mãos, Pai. Senhor, restaura, Pai. Faz a tua obra. Senhor, abençoa, dá ele, Pai, aquilo que ele precisa, que ele está te buscando. Você ora diferente ou não ora? Lembra de Dorcas? Pedro chega na cidade, e essa mulher Dorcas, uma mulher de Deus, ela costurava, fazia costura, fazia roupa para os pobres, ajudava na cidade. Era uma mulher conhecida na cidade. E Dorcas morre. Quando Pedro chega na cidade, a cidade vem para cima de Pedro e dos discípulos. Dorcas morreu! Aquela mulher Dorcas que nos servia, cuidava da gente, ministrava na nossa vida, providenciava isso e isso, morreu, Pedro! Dorcas morreu, Pedro! O que a Bíblia diz? Pedro foi lá e orou e Dorcas ressuscitou. É diferente, irmãos. É diferente. Você orar pelos outros, clamar pelos outros, mas quando Deus dá a experiência na sua própria pele, é diferente. E Deus faz isso, irmãos. O tremendo é isso. Deus nos ensina na prática. Dá a experiência, às vezes faz você viver uma crise, um problema, uma perda, um prejuízo, mas Deus está te ensinando. Ele está te fazendo crescer, Ele quer te fazer melhor. Ele quer que você conquiste ainda mais e mais, para a glória do nome dEle. Aleluia. Por último, irmãos, em tempo de crise, irmãos, em tempos de lutas, de dificuldade, mas na vida daqueles que querem crescer, que querem empreender, que querem fazer com que o reino de Deus se expanda, que almas sejam salvas, libertas, que o reino de Deus cresça e o nome dEle seja glorificado. Deus opera o inimaginável. Deus faz maravilhas, irmãos. Deus opera milagres. Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz um ferro flutuar, irmãos. Madeira não é imã. Como que uma madeira faz um ferro flutuar? É poder de Deus, irmãos. E o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus que está aqui. Deus que faz milagre, faz maravilhas. Ele opera, irmãos, o inimaginável na vida daqueles que o temem, que o buscam, que o servem, com sinceridade, com temor, com fervor, com alegria. Apesar de nós, irmãos, com tantas fraquezas, falhas, o Senhor faz o inesperado. Eu não sei o que você tem vivido, meu irmão, minha irmã, talvez, como eu disse ainda há pouco, o seu machado já afundou. Você talvez não sabe o que faz. Talvez você até já desistiu desse empreendimento. Você desistiu desta obra. Você já desistiu desse ministério. Você já chutou o balde, como diz o outro. E você não sabe o que fazer. Eu queria orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Para que o Senhor restaure, quem sabe, seus negócios, sua vida financeira, sua vida profissional, seu casamento, seu relacionamento, sua igreja. Não sei o que aconteceu com você. Quem sabe o chamado, quem sabe nesta noite o Senhor restaure e renove o seu chamado. Aquilo que você sabe que Deus te chamou para fazer. Seja na área da música, seja na hora da pregação, da ministração, do serviço, não importa. Ou lá fora mesmo. E você tem desistido. Por quê? Porque teve crise, teve perda, teve prejuízo. Teve perseguição, não é? Teve um endemoniado se levantando contra, não é? Querendo te impedir, barrar. E aí vocês pararam. Eu queria orar por mim e por você nesta noite, em nome de Jesus. E eu queria que você viesse à frente. Senhor, eu quero empreender. Senhor, eu quero renovo, eu quero restauração. Senhor, eu quero conquistar para a glória do Teu nome. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero crescer, eu quero ampliar. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu queria que você viesse aqui à frente. Amém, irmãos? Vamos orar? Pode vir. Vamos colocar em pé. Você que sentiu desejo no coração, pode vir. Vem para frente. Senhor, me renova nesta noite. Faz esse machado meu flutuar nesta noite. Colocar de volta em atividade. Deus te dê uma nova visão. Te mostre o caminho.
Em nome de Jesus, te capacite. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus dos profetas, Deus dos discípulos. Deus que esteve conosco, irmãos. O nosso Senhor Jesus, que caminhou com os discípulos, com a igreja, e está conosco. Nós já dissemos isso aqui, Ele está aqui, neste lugar. E Deus quer abençoar a sua vida. Deus te criou, te fez, te chamou, te escolheu para a sua glória. E Ele quer que o nome dEle seja glorificado na sua vida, meu irmão, minha irmã. E eu estou falando aqui, independente daquilo que você está colocando diante de Deus. Não é só aquilo que a gente acha que, não, é coisa da igreja. Não, é coisa sua. Sua vida particular. Mas que Deus, Ele é poderoso para refazer, restaurar, colocar tudo no lugar. Para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Em nome de Jesus.